Filhos, amados e queridos, hoje vamos falar sobre eles. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. É claro que ao longo do tempo, cada um deu o seu trabalho, né? Mas graças a Deus, em vista de muitos pais por aí, nem se compara. Eu fui muito abençoada. Eu amo meus filhos assim intensamente. E por eles, as 2 únicas pessoas, eu faria tudo na vida para poder ajudar. E eu fico olhando hoje em dia a criação desses filhos, né? Os filhos Nutella, como dizem por aí. São crianças que se tornaram adolescentes, sem educação, rebelde, além da fase normal da adolescência, que é a rebeldia, né? Que nós também já passamos por isso. Mas só que hoje em dia, a criação dessas crianças, desses adolescentes que se tornaram adolescentes, essa criação ela é muito diferente de antigamente, pelo menos na minha época lá, né? Que eu ainda peguei um pedacinho. Nossa, na época que eu era pequena, meu pai, se eles estivessem conversando na sala e a gente ficasse ali ouvindo ou fizesse algum tipo de birra, não precisava falar 2 vezes. Era só olhar que a gente já entendia. Minha mãe é a mesma coisa. Mas a minha mãe ainda era mais maleável, porque meu pai era o pior. Meu pai foi bem ruim. Quer dizer, ruim não, né? Ele deu a educação merecida. Nessa parte eu não posso reclamar dele. Mas naquela época, era muito diferente. Ainda um pouquinho mais além, na época da minha avó, era a mesma coisa. O meu avô, ele estava sentado na sala, assistindo a televisão dele. Na hora que desce 7 horas da noite, tinha que estar todo mundo deitado. Porque teve uma época que a minha mãe morou nos fundos da casa da minha avó e a gente teve que entrar no ritmo deles, né? E se desse 7 horas, todo mundo não estivesse preparado para deitar, não tinha essa de ficar gritando, falando, pedindo. A gente já sabia só pelo olhar. Na hora que a gente ia fazer visita na casa das pessoas, né, com a nossa mãe ou com a minha avó, e hoje já não tá mais aqui entre a gente, ou quando as pessoas iam nas nossas casas, alguém que se atrevesse a se meter na conversa. E assim, ó, o castigo não vinha ali na hora, era só aquela olhada de rabo de olho. A gente já sabia que depois ela vinha castigo. Essa parte de educação também. Eu me lembro que meu pai, ele pegava tanto no meu pé com coisa de leitura, matemática. Eu odeio matemática, gente. Não gosto. Mas meu pai era assim, ó, todos os dias quando ele chegava do trabalho, eu tinha que falar a tabuada pra ele de trás pra frente, de cor e salteado. E de tanto ele me cobrar aquilo pra mim, eu me lembro até hoje, já tinha virado tipo uma brincadeira. E quando não, ele me fazia ler umas 2, 3 páginas de um livro lá daquela época. Meu pai era muito inteligente. Ele foi uma pessoa ruim, mas ele era muito inteligente. E a educação que eles me deram foi assim que fez a diferença na minha vida hoje. Minha mãe também, lutadora, tudo, mas a minha mãe era mais maleável, né? Mas ainda assim tinha o respeito. Eu era rebelde na minha época de juventude, mas eu nunca desrespeitei minha mãe. Eu nunca respondi a ponto de ofender. Palavrão na casa dos meus pais, mas nunca. E era uma época bem diferente, uma época gostosa. E hoje eu sou essa mulher.
devido a essa educação. E aí, voltando para os tempos atuais, essa molecada de hoje aí, a gente vê filho que agride pai e mãe, verbalmente e fisicamente, uma falta de respeito, filhos que só sabem pedir, pedir e pedir. A educação de hoje, ela foi muito estragada, né? Muito estragada. Você vê essa molecadinha de hoje, o pessoal não tem educação. Mas não são todos, tá? Tem muitos adolescentes aí, muitas crianças muito bem educadas. Mas uma boa maioria você vê que não respeita, né? Não respeita o idoso, não respeita quem tá do seu lado e não respeita pai e mãe. Outro dia na rua, eu vi um moleque falando com uma senhora que eu acho que pela aparência deveria ser a avó. Eu fiquei indignada, gente. Fiquei indignada. E eu fecho a cara mesmo. E o moleque falava de qualquer jeito com a senhorinha lá. E ele queria dinheiro para comprar cigarro. E aí ele ficou enchendo o saco lá da senhorinha porque queria dinheiro. E dava para perceber no rosto dela que ela estava tão constrangida com aquilo, porque as pessoas ficavam olhando. E o rapaz, ele não estava falando baixo com ela. Estava falando alto, porque ele queria o dinheiro para comprar o bendito do cigarro. Mas daí eu fico pensando, né? A culpa é de quem? A dos pais que mimam demais? É da sociedade que tá uma coisa bem à vontade? Eu não sei explicar. A única coisa que eu sei é que antigamente a educação realmente ela vinha do berço, né? A gente já saía de casa com a educação ali, na ponta da língua, vamos dizer assim. Respeito às pessoas, respeito aos professores. Eu ouvi dizer também que a educação a gente aprende na escola. Gente, não é na escola. Nós vamos para a escola, nossos filhos vão para a escola para aprender, né? Aprender a ler, aprender a escrever. Mas a educação, ela vem de casa. Não é assim. Professor não é pai e mãe de ninguém. Essa molecadinha, ela já tem que vir com essa lição de casa feita em casa. E só sei que esse rapaz, ele ficou atormentando a cabeça lá daquela senhora até ela dar o dinheiro para ele. Porque o período que eu fiquei ali, estava no ponto de ônibus, esperando, aí eu estava vendo aquela situação toda. E resumindo, hoje em dia a educação está bem diferente. E vocês? Como que foi a educação da época de vocês? E o que vocês acham dessas crianças Nutelas aí, que não tem respeito, não tem educação por ninguém? E o que eles querem tem que ser lei. Eles querem roupas, eles querem computadores, eles querem coisas do bom e do melhor. Mas só que ninguém colocou na mente deles que para ter essas coisas precisa trabalhar, né? Nem eu faço, que nem você faz. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E deixa um like para ajudar o meu canal. Assim o YouTube entende que esse assunto ele é relevante para as pessoas e meu canal cresce. Até o próximo vídeo.